A Torá conta pra gente duas histórias, uma pertinho da outra. A primeira história é que Moshe, Aaron e Miriam, três irmãos, três profetas, eles eram pessoas muito grandes. Mas Miriam e Aaron, de repente eles falaram uma pequena lashon hará, uma pequena maledicência sobre Moshe. Um pouquinho depois a Torá continua e conta a história dos 12 espiões, que antes que o povo judeu entrasse na terra de Israel, eles estavam no deserto e eles pediram para Moshe, Moshe, manda pra gente uns espiões para ver que terra é essa que Hashem quer dar pra gente e tal, o que tem lá, o que não tem. E eles voltaram e contaram para o povo inteiro que essa terra era uma terra muito difícil, com um povo muito forte, que eles nunca iam conseguir conquistar essa terra. O povo todo chorou, foi uma tragédia muito grande para o povo de Israel. E até hoje tem coisas que acontecem no nosso povo, coisas ruins que acontecem lá além, que vem por conta desse dia, desse episódio. Agora a gente tem que pensar o que tem a ver essas duas histórias para elas serem escritas uma do lado da outra na Torá. Miriam e Aaron, eles falaram maledicências, falaram lashon hará de Moshe. Já os espiões, eles falaram lashon hará da terra de Israel. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Então fala Rashi, o maior comentarista da Torá, que por que essas duas parashot, por que esses dois trechos da Torá foram escritos um do lado do outro? Então ele revela pra gente assim, que esses espiões, eles viram o que aconteceu com Miriam por ela ter falado lashon hará de Moshe, e eles não aprenderam essa história, não aprenderam, não resolveram seus problemas e não trabalharam a si mesmos e foram lá e fizeram também eles lashon hará da terra de Israel. Mas a pergunta é a seguinte, o que uma coisa tem a ver com a outra? Se está proibido pela Torá falar lashon hará de uma outra pessoa, falar mal de uma pessoa, da onde esses espiões iam saber que também está proibido pela Torá falar mal da terra de Israel? O que uma coisa tem a ver com a outra? Se eu falar para vocês que está proibido chutar uma pessoa, você me entende. Agora que está proibido chutar a terra, bom, não é legal, você vai machucar teu pé e tal, mas qual a proibição disso? Qual é o problema disso? Agora a gente vê que em lashon hará, o Rashi explicou pra gente que essas duas parashiot, esses dois trechos da Torá foram colocados juntinhos, para ensinar pra gente que esses espiões deviam ter aprendido com a história da Miriam, que igual ela falou lashon hará de Moshe, eles deviam ter aprendido e não deviam ter falado lashon hará da terra de Israel. E a gente tem que entender isso com um pouco mais profundidade. Explicam os nossos sábios que lashon hará é que nem uma mosca. O que tem a ver lashon hará com uma mosca? Que nem uma pessoa, de repente ele está com o corpo dele perfeito, não tem nada assim, todo excelente, mas ele tem um machucadinho aqui na mão. Então a mosca, quando vem à noite assim no cara, começa a rondar o corpo do cara, aonde que ela vai chupar o sangue dele? Bem exatamente onde tem um machucadinho. Ou seja, ele está com o corpo dele inteiro perfeito, mas a mosca vai e escolhe o lugar onde ele tem um machucado e vai chupar o sangue de lá. A mesma coisa lashon hará. Lashon hará significa colocar óculos de que você vai ver só os defeitos dos outros. Ou seja, a pessoa pode ser 99,9% perfeita, mas esse 0,01 que ele tem um defeito, a pessoa que gosta de falar lashon hará, ele vai e vai meter a faca bem nesse ponto dessa outra pessoa. Ou seja, o cara tem um monte de qualidades, mas o cara que quer falar lashon hará, ele vai pegar justo esse pontinho e vai detonar esse cara. Então, esses óculos de lashon hará, que a pessoa não pode ter de ir e buscar o ponto ruim, esses mesmos óculos foram os erros de Miriam e Aaron e os erros dos espiões. Quando Miriam e Aaron falaram mal de Moshe, Moshe era uma pessoa incrível, um super líder do povo judeu, a maior pessoa que já teve no nosso povo. E eles viram uma coisinha que pelos olhos dele foi uma coisa errada, eles foram lá com uma mosquinha e pá, chuparam aí o sangue desse lugar. E a mesma coisa foram os espiões. A terra de Israel, uma terra tão bonita, com coisas tão boas aqui, foram os espiões e viram coisinhas por aqui e por lá e chuparam o sangue nesse ponto da terra de Israel. Então isso é que o Rashi vem explicar pra gente. Quando a gente descobre que na verdade lashon hará são os óculos errados, é ter essa mosquinha nos nossos olhos que faz a gente olhar as coisas ruins dos outros, dos lugares, não importa do que, mas são esses óculos que fazem a gente ver a vida de uma forma errada. Então por isso o Rashi explica pra gente que esse é o motivo porque as duas parashiot foram colocadas uma do lado da outra. Porque lashon hará não é um problema se eu falo isso sobre alguém ou se eu falo isso sobre algo. Lashon hará é um problema de que óculos eu escolhi usar. Tchau, tchau.